Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José e mais uma dica hoje não de exercício, mas dica falando sobre a anatomia da raquete de tênis, né? Mas antes disso, vou pedir para vocês se inscreverem na minha página, @JuJuniorPersonal aqui no YouTube. Também tem outras plataformas em outras redes sociais, então se puderem seguir, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você já acompanha o meu trabalho, desde já agradeço, né? E peço para indicar para outras pessoas. Mas antes de eu falar sobre a anatomia, né, da raquete, eu vou falar um breve histórico, né? Ah, Quando você vai pesquisar um pouquinho sobre o tênis, você tem várias datas que você vê algumas questões. Por exemplo, o primeiro livro de regra de tênis ele é datado de 1873. Já o primeiro torneio, o torneio inicial de Wimbledon, ele é datado de 1877. E aí, quando você vai pesquisar ainda sobre a origem do tênis, essas coisas, você vê em vários temas, várias origens variadas, né? E aí, com isso, eu optei em trazer a origem, que foi o que eu estudei na minha monografia, foi o que eu pesquisei, que a maioria das pessoas trazem, que é a origem francesa. E ela é datada de final do século 1101 a 1200 e início de 1201, tá? Que é o Jean de Palme. Então, como é que é o Jean de Palme? O Jean de Palme é onde se jogava com as palmas da mão, então não se tinha a raquete, né? Mas usava-se a palma da mão e batia a bola, né? De volta, né? E aí, uma curiosidade. Quando eu fiz essa minha pesquisa, né? Eu até pesquisando lá, eles falavam que não era feito não era realizado na quadra, mas num palácio. Por exemplo, os reis, né? O pessoal, a corte, tudo, que queria fazer jogar. Então eles jogavam como se fosse o salão e ficavam jogando, né? Com a palma da mão, né? Aí, posteriormente, né? Depois de um tempo, aí foi incluída a raquete, né? Que aí eu não vou me estender muito, porque aqui eu vou trazer mais essas informações por questão de curiosidade, uma coisa mais introdutória. E aí, só para fechar mais uma informação, a palavra tênis vem da palavra francesa tennis, que significa segue, né? Segure, desculpa, e receba. Segure ou receba, né? E aí vamos então iniciar agora o vídeo falando um pouquinho sobre a anatomia da raquete. Bom, então eu optei por trazer essa raquete, uma raquete Red, né? Onde, para quem não conhece aqui, a raquete eu vou falar as composições, para quem já conhece é só por questão de curiosidade mesmo, tá? Então aqui, primeiramente, a gente tem essa base, tá? Você pode chamar de cabeça da raquete, tá? Onde a gente também utiliza o termo grommet, né? O grommet não vai dar para ver porque ela tem uma fita aqui, mas ela é uma casca que ela fica acima da raquete, tá? Ela funciona como uma proteção. Porém, se esse grommet quebrar, você tem que trocar ele totalmente e refazer tudo de novo. Por quê? Porque as cordas vão estar também juntas nesse grommet. Então vai ter que provavelmente soltar as cordas, tirar as cordas, incluir um novo grommet, e aí depois pegar, vai pôr as cordas e aí passar, no caso, a fita. No caso, quem passava essa fita era meu pai, como forma de proteção, porque muitas vezes você ia batia na quadra. Então, para não arranhar, para não estragar, então você mantém a vida útil da raquete um tempo maior. Bom, ainda seguindo aqui, a gente tem nessa região circular, né, a cabeça da raquete, tá? E aí, ainda junto disso, né, a gente tem as cordas, região anterior e posterior. Eu vou usar o termo região anterior e posterior baseado na anatomia, tá? Sempre a gente considera a região anterior e posterior. Então, eu vou chamar aqui como face anterior e a face posterior, tá bom? E aí, ainda seguindo a mesma ideia, a gente tem as cordas tanto na linha horizontal e vertical, tá? Por questão de curiosidade, a cabeça da raquete, ela vai mudar conforme o modelo de raquete. Tem umas que vai ser maior, tem outras que vai ser menor. Isso vai acabar influenciando
na hora que você for jogar também, tá? Tem uma outra raquete que já usei em outros vídeos, que é um pouquinho maior, da Babolat. Então, até para dar aula, para você soltar a bola, é um pouco melhor, né? Não que as outras não sejam, mas dá uma diferença na hora que você vai soltar a bola. Como essa aqui também foi utilizada para dar aula também, tá? Bom, seguindo a mesma ideia ainda, aí a gente tem aqui o que a gente pode chamar, vamos falar que seria como se fosse a garganta da raquete, tá? Mas só para vocês entenderem, então é como se fosse a anatomia aqui. Plano anatômico, né? Aí vai chegando aqui na região da laringe e tudo. Então, mas aqui vamos pôr que seria como se fosse. Vamos falar que é o pescoço da raquete, tá? Eu acho que fica mais fácil assim, um termo mais simples. E aqui, no caso do meio, né? E aqui seria o coração da raquete, que é a base onde segura a cabeça da raquete, tá? Então, certo? Aqui o coração da raquete, tá? E aqui seria o, vamos dizer assim, o pescoço dela, tá? Ainda seguindo a mesma ideia aqui, a gente vai ter já a parte do corpo dela, tá? E ainda junto com ela a empunhadura, onde faz a empunhadura. E aí a gente tem o grip, tá? Então, voltando novamente. O corpo aqui da raquete, né? Região onde você vai fazer a empunhadura da raquete, como vocês estão vendo aqui. E ainda dentro dessa região, a gente tem um grip, que é essa fita aqui que a gente usa para poder jogar. Porque se você usar o grip original, você acaba estragando a raquete. Então tem que pôr em cima do grip original uma fita nova, né? Para você poder jogar, tá? E também envolve a questão de vida útil da raquete, tá bom? E aí depois a gente chega nessa base aqui, tá? Que é a coronha, tá? Que é essa base lateral aqui, certo? E ainda embaixo dela a gente tem o que a gente chama que é o corpo da raquete, né? Que aí o que acontece? Quando você vai fazer uma modificação na sua raquete, você tira essa região aqui, o corpo da raquete, né? Eu vou falar como copo, tá? Mas pode ser outros termos. E aí você deixa mais pesado ou não a raquete, tá? Se você ver aqui, tem até umas coisinhas aqui dentro, tá? E aí, por fim, a gente também tem o antivibrador, tá? O antivibrador, ele vai servir para não vibrar as cordas da raquete. Então, vamos supor que eu fiz um movimento aqui, bati, tá? E aí, sem o antivibrador, a corda deu uma vibrada. Então, o antivibrador ele dá uma segurada. Então, na hora que eu bater, eu não vou sentir essa vibração tão forte, tá? Eu sempre usei antivibrador desde pequenininho, né? Meu pai e minha mãe sempre colocou. E aí, uma questão, para quem não sabe, sempre colocar o antivibrador na linha final aqui da corda, tá? Então, se vocês verem aqui, ó, tá entre a penúltima e última linha, tá bom? E os antivibradores você vai achar vários, os preços também não deve ser muito caro, como o Tonagrip também não é muito caro, tá? Vocês encontram em loja da internet, lojas físicas também. E aí ainda dentro disso aqui, só fazer uma observação, que as cordas, ela vai, a força dela, vamos dizer assim, de maneira mais fácil para falar, vai, na hora que você for jogar, vai mudar muito. Então você tem que saber que tipo de corda colocar, que ela vai influenciar na hora de você jogar, até na questão dos seus braços, que vai ter gente que vai ter dor no braço, tudo, que talvez isso a gente possa fazer num outro vídeo, tá? Então, recapitulando, talvez se eu esquecer algum, vocês me corrigem. Então, o topo da raquete, onde você tem o grommet, que é a base que protege. Depois você tem a cabeça da raquete, tendo a face anterior e posterior, as cordas horizontais e verticais, o pescoço da raquete juntamente com o coração, corpo da raquete, novamente aqui, que é a região da empunhadura, onde você tem o grip, que é essa fita, tá? Depois você tem o copo da raquete, tá? E também tem a coronha, que é do lado, essa região lateral, tá? E o antivibrador, como eu já tinha falado, tá? Então, hoje a ideia era fazer essa questão mais de explicação da raquete, como funciona, tá? Se vocês gostarem sempre desses conteúdos, comentem, tá? Acompanhem essa semana vários conteúdos que eu
preparei já. Se inscrevam, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.